eu sou a professora Grace Jaqueline, o nosso módulo é de saúde coletiva e a nossa aula de hoje é sobre redes de atenção em saúde. As redes de atenção em saúde configuram-se como uma forma de reorganizar os modelos de atenção. Então, nas redes de atenção, o que muda em relação ao sistema que nós estamos habituados a conhecer, que é o sistema hierarquizado, com os níveis de complexidade? Bom, as redes de atenção, ela considera um panorama horizontal, onde os pontos de atenção se distribuem dentro de uma escala territorial. Muito bem. As escalas mínimas desse território é chamada nas redes de atenção de macro-região sanitária e micro-região sanitária. Então essas são as denominações do território para o conceito de rede, sendo que a macro-região sanitária, ela considera uma população mínima de 500 mil habitantes e a micro-região sanitária com o mínimo de 100 mil habitantes. Dentro desse conceito de territorialização, nós entendemos então os níveis de atenção em saúde. Como que se dá a organização desses níveis? Muito bem, os níveis vão se estruturar por arranjos produtivos de saúde. Então, pelas especificidades, conforme as densidades tecnológicas de cada nível de atenção. Então, há densidades específicas e vão ser organizadas segundo essas densidades tecnológicas. Muito bem, dentro do sistema de saúde, nós denominamos esses níveis de atenção primária à saúde, que nós chamamos de baixa complexidade ou inconformidade com uma tecnologia leve. A atenção secundária à saúde é aquilo que nós chamamos de média complexidade, que associa tecnologias leves com tecnologias pesadas. E a atenção terciária à saúde, que é a alta complexidade. Muito bem, entendendo esses níveis de atenção, atenção primária, atenção secundária à saúde, média complexidade, atenção terciária à saúde, alta complexidade. Compreendendo dessa forma, nós vamos entender como que os territórios se organizam e como que estão, então, distribuídos esses níveis de atenção à saúde dentro de uma rede de atenção. Dentro do território que nós denominamos macro-regional, lembrando, população mínima de 500 mil habitantes, nós temos a autossuficiência em atenção terciária. Então, dentro de um território com uma população mínima de 500 mil habitantes, a rede de atenção precisa comportar um sistema de alta complexidade chamado de atenção terciária em saúde. Território macro-regional. Dentro do território micro-regional, que é aquele que comporta uma população mínima, de 100 mil habitantes, nós temos a autossuficiência de uma rede de atenção na atenção secundária à saúde, que é aquilo que nós chamamos de média complexidade. Muito bem, então uma região geográfica, municipal, cujo número de habitantes não atinge o mínimo de 100 mil habitantes, ele não necessariamente precisa se configurar autossuficiente em média complexidade ou em atenção secundária. Ele precisa sim ser autossuficiente na atenção primária em saúde. A atenção secundária será cobrada de um território denominado micro-região, que vai juntar esses pequenos municípios, formando um complexo de no mínimo 100 mil e aí sim ofertando a atenção secundária em saúde. Da mesma forma, a atenção terciária ou alta complexidade, quando esse território macro-regional configura, se comporta um número mínimo de 500 mil habitantes. Muito bem, e o território da atenção primária em saúde, como ele é configurado então? Bom, essa é a área de abrangência de uma unidade de atenção primária à saúde, ou denominada de área de atenção da equipe de saúde da família, ou da estratégia saúde da família, ou uma equipe de programa saúde da família.
Muito bem, esse território da atenção primária à saúde, ele vai configurar o espaço onde há atuação dentro da rede de uma unidade de atenção primária. Esse é o território mínimo da atenção primária. E dentro do território mínimo da atenção primária, nós temos o território da microárea. Então, uma área da atenção primária, que é essa área de abrangência da atenção primária, corresponde a várias microáreas que são o território, a área de abrangência de um agente comunitário de saúde. Muito bem, entendendo a distribuição em macro-regiões, micro-regiões, territórios da área e da microárea, compreendendo como são distribuídos os níveis de complexidade do sistema de saúde dentro dessas regiões que conformam a rede de atenção e saúde, nós vamos agora compreender um pouquinho como é que é a estrutura operacional de uma rede de atenção. Então, a estrutura operacional tem como porta de entrada a atenção primária à saúde. Então, lá naquele território, na área de abrangência de uma equipe da estratégia saúde da família, nós temos o que nós chamamos de porta de entrada, atenção primária à saúde. A seguir, nesta distribuição horizontal da rede de atenção, nós temos aquilo que nós chamamos de os pontos de atenção secundário e terciários. Imaginem vocês, e logo a seguir vocês vão ver isso no slide, mas imaginem vocês um desenho, uma planta horizontal, onde eu tenho a área territorial de uma equipe de saúde da família como porta de entrada do sistema. E aí eu distribuo os pontos de atenção, sendo que eu tenho pontos de atenção secundário quando eu reúno uma população de 100 mil habitantes e eu tenho os pontos de atenção terciário quando eu comporto uma população de 500 mil habitantes, mínima de 500 mil habitantes. Muito bem, distribuir os pontos de atenção para aquela região. Aí eu vou ter o sistema de apoio. Quais são os sistemas de apoio? Todos os sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico. Então, eu tenho como sistema de apoio um laboratório, uma clínica de fisioterapia, uma instituição, um instituto de imagem, onde os exames de imaginologia serão realizados, laboratórios de exames de sangue, enfim, todos os exames laboratoriais que vão ser utilizados pela rede. E esses são os pontos de apoio que eu conto para toda essa estrutura regional e macro-regional. Além dos sistemas de apoio, nós temos aquilo que nós chamamos de o sistema logístico. Como é que há uma comunicação, como é que se dá o sistema de registro e como é que se organiza o sistema de transporte dentro desta rede. Isso é o que nós chamamos de logística. Então, se eu tenho exames para levar de um lugar para o outro, se eu preciso que esse paciente se desloque de um ponto de atenção para outra, eu preciso ter um sistema de transporte efetivo e eficaz. Então, ele está dentro do sistema logístico. Eu também preciso que a forma de registro seja acessada por todos os pontos de atenção. Então, dentro do sistema logístico, nós temos também que contar com aquilo que nós denominamos de prontuário eletrônico, prontuário único do paciente. Nós precisamos pensar nesse prontuário como um registro único de todos os atendimentos e de toda a atenção em saúde que esse indivíduo ou essa família recebeu. Também preciso que a comunicação seja eficaz. E a comunicação inclui tanto o sistema de telefonia, quanto o sistema de redes de internet, sistemas virtuais de comunicação, para que tudo isso funcione em tempo suficiente para que essa rede cumpra com o seu papel. Então, sistemas de apoio, sistemas logísticos e o sistema de governança, que vai ser a forma como essa rede será gerenciada. Então, dentro dessa rede, eu tenho serviços
com as mais diversas gestões de forma separada. Eu tenho atenção primária em saúde, cujo gestor é o município, o secretário municipal, mas eu também tenho especialidades, cuja gestão fica por conta das regionais de saúde. Eu tenho também consórcios intermunicipais que fazem parte dessa rede, sistemas terciários. Então, eu preciso de um sistema de governança que englobe toda essa gestão e compreenda todas as diferenças relacionadas aos pontos de apoio desta rede e faça com que tudo funcione adequadamente conforme o previsto. É assim que nós chamamos o sistema de governança da rede. Então, a rede de atenção em saúde, ela não tem uma gestão, mas ela tem um sistema de governança que vai aí em conjunto com os gestores prever, né, todos os recursos necessários para que essa rede funcione adequadamente e atenda tanto a área quanto a microárea, a área, a região, a microrregião e a macrorregião. Como que se dá a estrutura operacional, então? A população entra pela atenção primária em saúde, porta de entrada. Dentro da atenção primária em saúde, ela pode acessar os pontos de atenção secundários e terciários, sendo que ela necessita horizontalmente dos sistemas de apoio, e aí nós temos o sistema de informação em saúde, a teleassistência, sistema de assistência farmacêutica, como vocês podem ver no slide. O sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, que vai horizontalmente atravessar os pontos de atenção. Temos também os sistemas logísticos, vocês estão vendo em amarelo. O sistema logístico vai também horizontalmente se responsabilizar pelo registro eletrônico, pelo acesso regulado, que é o sistema de comunicação, e pelo transporte em saúde. Se vocês observarem, nós temos então ali simbolizando o indivíduo, a família e a comunidade dentro da atenção primária de uma área, né, de uma microárea, passando pela atenção primária, que é a área de abrangência dele, acessando a atenção secundária, que está dentro daquilo que nós chamamos de microrregião, e a atenção terciária, que são os hospitais, dentro de uma macrorregião. Nós temos ainda na legenda a denominação dos hospitais, né? Pela referência de cores, nós podemos nos localizar dentro dessa estrutura operacional de redes. Como se dá a governança? Veja bem, só exemplificando, tentando então colocar de uma forma um pouco mais lógica, né? Como que se dá a governança regional das redes. Dentro de toda essa estrutura da rede, considerando a população entrando pela atenção primária, acessando os pontos secundário e terciário, atravessando, sendo então assessorada, né, apoiada pelos sistemas de apoio, pelos sistemas logísticos. Eu preciso para tudo isso que tanto as macro-regiões quanto as micro-regiões façam essa governança em termos de comissão micro e macro-regional, incluindo os municípios, as regionais de saúde e o governo do estado. Então é aquilo que nós chamamos de comissão bipartite, que é o município e o estado, distribuído aí pelas regionais e pelos serviços especializados. Nós precisamos compreender que neste modelo que nós temos atualmente e que nós estamos aí transpondo para um modelo de redes de atenção, nós privilegiamos o atendimento às condições agudas. Nós sempre atendemos no Brasil de uma forma histórica a livre demanda, a demanda espontânea. As pessoas que se acham doentes procuram serviços e são atendidas a partir da sua queixa. Então, é aquilo que nós chamamos de queixa-conduta. Diante de uma queixa, eu tomo uma conduta. O que nós precisamos, e esse sistema, ele funciona de fato para as condições agudas, que são os sistemas de urgência e emergência.
Para as condições crônicas, que corresponde a 80% dos problemas de saúde de toda a população, esse modelo de atenção às condições agudas não serve. E nós precisamos de um modelo de atenção em saúde que se antecipe aos problemas de saúde da população e que garanta que em se diagnosticando, estratificando o risco, que essa pessoa tenha a integralidade da sua atenção garantida, seja pelos níveis de complexidade, seja pela distribuição dos pontos de atenção, seja pela sua proximidade do território, a sua área de abrangência. Então, nós temos uma reflexão que se os sistemas de saúde predominantes em todo o mundo estão falhando, é porque nós não estamos conseguindo acompanhar a tendência do declínio dos problemas agudos e a ascensão das condições crônicas. Então, quando são problemas agudos, devemos tratar como condições agudas. Urgência, emergência, violência, doenças infecciosas e transmissíveis são condições agudas e precisamos tratá-las como tal. No entanto, temos uma ascensão das condições crônicas, incluindo os transtornos mentais, o envelhecimento da população, as gestações, as crianças menores de 5 anos, que são condições onde nós identificamos riscos e precisamos estratificar esses riscos e, de fato, sermos resolutivos, darmos respostas positivas, com escuta qualificada, para que essas condições crônicas não se agudizem, estejam sob controle, sejam de fato atendidas adequadamente. E isso, nos países que conseguiram uma maior eficiência no sistema, foram aqueles que investiram na atenção primária como porta de entrada e constituíram uma rede de atenção como estratégia de organização no modelo. E é isso que nós propomos com a organização das redes de atenção em saúde. Muito obrigada, nos vemos na próxima aula.